Mexer no computador lá, se der problema, isso não. Boa noite, pessoal. Estão todos ouvindo aí? Esperar mais alguns minutinhos para ver se mais alguém vai entrar. O áudio tá bom aí, pessoal? Alguém puder me dar um retorno? Professor, o áudio tá beleza, tá? Áudio e vídeo. Beleza, então. Mais um minutinho a gente dá início, só para ver se alguém mais vai tentar entrar. Apareceu a tela aí com os slides para vocês aí? Apareceu, prof. Não tá. Obrigado. Vamos lá, então. A gente fez, né, a semana passada aí para quem estava uma revisãozinha, então hoje é o famoso aí Memorex, né? O pessoal da Unifates pediu para a gente, antes de passar o link para vocês aí da atividade, né, da prova, para a gente só dar uma revisãozinha, né, mais breve aí e tirar as últimas dúvidas, né, que antes de vocês fazerem a prova, né. Então vai ser aí praticamente o mesmo slide, eu só dei uma resumida um pouco maior e aí, né, durante os slides, vocês, se tiverem dúvida ali no slide mesmo, podem me interromper, tá? Ou falar aí por áudio ou mandar uma mensagem no chat ali também, tá? A gente vai responder. Ou se quiser deixar para o final, né? A gente passar todos os slides e no final vocês fazerem as perguntas, fiquem à vontade, tá? Então aí quem quiser pode interromper durante ou no final, tá? E aí depois que a gente tiver concluído, a gente vai passar o link da prova aí para vocês poderem acessar, tá? Então, a gente viu aí na nossa revisãozinha a questão da rede. Então, a rede de computadores aí, ela vai ter o quê? Basicamente, o compartilhamento
entre, né, hoje aí, hardware e software. Ela serve para compartilhar os dois. Né? Para o que mais? Difundir as informações, né, com a velocidade aí muito rápida para a difusão dessas informações. As informações, elas hoje se espalham de uma forma muito rápida, né? Por quê? Basta um clique e a informação pode estar correndo o mundo inteiro aí. Então, ela é uma grande aliada aí na propagação da informação. E um outro item que a gente colocou ali foi a economia de recursos. Então, a gente pode compartilhar, né, não só as informações, mas como o hardware, né, aquele exemplo da impressora. Não precisa ter uma impressora em cada mesa, né? Você pode ter aí uma por sala, uma impressora de rede, um scanner e compartilhar. Né? Algumas empresas ainda chegam até ao caso de, hoje, uma máquina lá, só uma ou duas máquinas da empresa ter leitor de DVD, né? As demais não têm. Quando precisar instalar algum programa por DVD, faz o compartilhamento daquele driver. Né? Então, são coisas assim, que pensar, mas um leitor é barato. Mas a gente coloca uma empresa grande, né? Isso daí vai gerando um certo custo. Então, é a questão de otimização. A gente pode compartilhar, então, tanto dados, né, quanto hardware. Né? Vamos falar em HD, né, em espaço de compartilhamento também. É um outro item bem importante aí quando a gente se fala né, no que você pode oferecer numa rede de computadores aí. Né? Então, e não podemos esquecer o básico, né, o principal. A rede ela tem que ser formada por o quê? 2 dispositivos no mínimo, né? Então eu posso ter 2 dispositivos ali, aí a gente pode, né, interligados, né? Lógico. Eles têm que estar interligados para eles poderem formar essa rede aí, né? Então não adianta ter 2 dispositivos isolados, sem comunicação, que eles não vão fazer parte da rede. Tá? Então, no mínimo, 2 dispositivos, né? 2 computadores, 2 hosts, né? 2 nós, né? Nós mesmo de nó, né? N-O, para que possa formar a nossa rede aí, tá? Então, no mínimo 2 dispositivos interconectados, vai fazer o compartilhamento, né? Pode fazer compartilhamento tanto de dados quanto hardware, e gerando aí velocidade de informações e economia de recursos aí. Tá? Então, né, alguns dos conceitos básicos aí da rede. Nós vimos aí também a questão do alcance das redes. Então, as duas principais que nós temos aí é a rede a local, a LAN, né, onde nós temos ela que vai ter um raio de alcance até 10 quilômetros, a nossa rede denominada LAN, né, o Local Area Network. E a rede WAN, Wide Area Network, é aquela rede, né, que ela tem um alcance maior do que 10 quilômetros, né, o raio dela. Então, é uma rede aí com alcance maior do que 10 quilômetros, tá? Então, essas duas são as principais. Aí, lembra que a gente viu outras, né? Nós vimos lá a SAN, a MAN, a PAN, né? Então, o que nos interessa hoje aqui são essas duas, a local e a WAN, tá? Então, é o alcance que elas vão ter aí, né? Um raio até 10 quilômetros e uma com acima de 10 quilômetros. O que mais que nós vimos aí? O endereçamento, né? O endereçamento nós colocamos aqui o que ele é. Ele é um identificador único na rede, tá? Não pode ter ele repetido na mesma rede. Né? Ele é um meio de identificação da rede.
As redes, elas só se comunicam porque cada equipamento tem um único endereço IP. O computador ou as redes, eles não conseguem se enxergar pelo nome, tá? É só pelo endereço. O nome é uma forma para ajudar, né, nos ajudar a identificar aí, deixar uma coisa mais bonitinha, mais visível. Mas se eu mandar a rede, né, uma informação na rede para o PC01, os protocolos de redes não entendem o que é o nome PC01, eles entendem o endereçamento. Então, o endereço de rede, tá? Que é um meio de identificação. Então, ele deve ser único. E quais são os endereços de rede? Aí nós falamos, né, das classes lá, a classe A, a classe B e a classe C, né, que são os endereçamentos que nós temos ali disponíveis, né, como fazer. Então, a classe C, lembra lá que a gente fez no Cisco Packet Tracer, começava com o quê? O 92, o 68, né? 0 ponto alguma coisa. Na classe A, 10 ponto alguma coisa, e assim por diante. Então, endereçamento é o identificador único da rede, né? A forma de como a rede encontra os outros computadores é através do endereço IP, no caso, né? Nós falamos também sobre os meios de transmissão, que são basicamente dois meios. Com fio, tá? Então, os meios cabeados, aí vai entrar o nosso par metálico, né? Que é o par trançado, a fibra ótica, né? O cabo coaxial, e os meios sem fio, que são através das ondas de rádio, né? Ou nosso Wi-Fi, tá? Então, são dois meios de transmissão aí, com cabo, né? E sem cabo, tá? Ou os Wi-Fi aí, por exemplo, né? São os meios de transmissão. O que mais que nós vimos aí? Os protocolos, né? O que seriam os protocolos? Os protocolos são as regras de negócios aí que são, né, feitas, criadas, tá, através, né, de parâmetros de estudos para que as aplicações possam trocar informações, a própria rede possa trocar informação, né? Dispositivos de fabricantes diferentes possam trocar informações, tá? Dispositivos de rede, né? Placas de rede, roteadores, e assim por diante, tá? Aparelhos Wi-Fi, celulares, tablets, Smart TV, todos eles seguem os protocolos específicos, né? Que protocolos? Por exemplo, o protocolo HTTP, que são para as páginas de internet, né? HTTP que é só, né, a parte de texto puro. Se eu quero criptografar, aí eu uso HTTPS. Se a gente quer enviar um e-mail, né, é o protocolo SMTP, tá? E assim por diante, né? Se eu quero transferir um arquivo, eu tenho o protocolo FTP. Se eu quero usar conexão Bluetooth, eu tenho o protocolo específico para Bluetooth, e assim por diante. Então, cada aplicação que envolve troca de dados aí na rede ou compartilhamento de equipamentos, de hardware, ele vai seguir regras do protocolo específico, tá? Para que eles possam funcionar de forma universal. Né? Aquele caso lá que a gente, né, já comentou diversas vezes na sala de aula. Com exceção da Apple, né, todos os outros aparelhos Bluetooth conseguem se comunicar entre si, tá? Né? Então, Motorola com LG, com Samsung, com Dell, com qualquer outro dispositivo, consegue trocar informações. Mas o que? Dispositivos da Apple só transferem dados por Bluetooth com os próprios dispositivos padronizados da Apple, porque a Apple não segue o modelo tradicional do protocolo Bluetooth, né? Ela criou um modelo padrão dela,
um outro protocolo proprietário, né, para que nenhum outro dispositivo fora o da própria marca conseguisse trocar informações. Então, por isso os protocolos são essenciais, né? Eles têm que ser seguidos para que a rede funcione de forma adequada aí. Nós falamos sobre o roteamento, né, que são os roteadores da internet, que eles vão definir as rotas. Então, vão verificar os caminhos que a informação vai percorrer, né? Quando você solicita algum serviço na internet, por exemplo, até chegar naquele servidor, por onde aquele dado vai percorrer. Se ele vai pegar um caminho mais rápido, né? Ou se ele vai encontrar um problema no meio do caminho e ter que escolher uma outra rota alternativa para que aquela informação que você pediu, por exemplo, estiver disponível. Então, o roteamento ele define os caminhos a serem seguidos aí, tá? E isso vai depender também aí, né, mais a fundo. A gente pode deixar as rotas livres a serem seguidas, né, os roteadores definindo por si próprio, né, a gente fala assim, os roteadores conversando entre si e definindo os melhores caminhos, ou eu pré-definindo rotas específicas. Também é possível fazer isso daí. Nós vimos o que aí também? Que as redes, elas têm topologias, né? Ou o que? Formas de serem dispostas aí. Temos algumas, né? Alguns modelos aí. Então, o que, né, nós temos ali, por exemplo, topologia em barramento, né? A estrela, que é a nossa mais utilizada, tá? Que praticamente, vamos dizer assim, a 90% utiliza a topologia estrela aí nas empresas, né? A topologia anel, a topologia em árvore e a em malha, né? São alguns tipos de topologia. Mas as que nos interessa é a estrela, tá? Onde nós vamos ter ali um concentrador, né? Um switch aqui no centro, e os computadores interligados entre si. Então, esse é o modelo mais aceito, aí, o mais otimizado para a atualidade, né? Aí tem o anel, onde tem um cabo ali circundando a rede. O problema aqui é o quê? Se der problema num equipamento ou num cabo, toda a rede para de funcionar, né? A mesma coisa no barramento. Se der problema num equipamento aqui ou num ponto da rede, toda ela para. Aqui não. Se eu tiver problema nesse cabo ou nesse computador, todos os demais continuam se comunicando. Só esse que vai ficar excluído. Porém, se der problema nesse, toda a rede para. Mas é mais fácil, né? Opa, para todos os equipamentos. Por dedução, por lógica, a gente sabe que quebrou esse camarada aqui, o switch. Eu vou lá e substituo ele. Aqui, se eu não sei visivelmente qual que é o problema, eu tenho que testar um por um, tá? Cabo por cabo, computador por computador. Numa rede pequena é fácil. Numa rede gigante já fica mais complicado esse serviço aí, tá? Então, né, aqui são os tipos, as topologias, né, como as redes podem estar disponíveis fisicamente aí nos locais aí. Tá? Nós falamos do transmissor, o conceito do transmissor, que é aquele equipamento que vai enviar uma mensagem, né? O canal de comunicação, então vai poder ser cabeado, né, com cabo lá, ou Wi-Fi no caso, e o receptor, para quem a gente mandou aquela informação, né, ou está solicitando uma informação, por exemplo. Então, transmissor, que dá origem ao dado, o receptor, que vai receber aquela informação, né? O canal de comunicação vai ser, então, utilizando o nosso meio lá, cabeamento ou Wi-Fi,
né? E aqui a interface vai ser a placa de rede, né? Que vai transformar, no caso, se fosse um Wi-Fi, é transformar em sinais de ondas de rádio, né? Se é par metálico aqui, é impulsos elétricos. Então, é o conceito do nosso transmissor, o receptor, canal de comunicação e interface, tá? Bem tranquilo, né? O próprio desenho já é autoexplicativo aí. Deixa eu ver aqui. O que mais aí que nós falamos? Tá. Os serviços de rede. Então, a rede, ela, para que, né, tenha uma função eficiente, ela tem que disponibilizar alguns serviços. No caso, pode ser o quê? Um serviço de e-mail, um serviço de streaming, né? Esse é o que nós estamos utilizando, é um serviço de streaming, que é uma videoconferência, né, onde vocês estão, o quê? Solicitando através do aplicativo, conecta-se no servidor, e o servidor faz o quê? A ponte aqui, né, entre o meu equipamento e o de vocês, e oferece essa troca de informação, né, para que a gente possa fazer esse tipo de aula online aqui. Ou vamos colocar o próprio serviço de e-mail, quando você solicita lá, entra no teu Hotmail, no teu Gmail, é um serviço que a rede oferece para você trocar informações, baixar um arquivo, é um serviço que de FTP, né? Então, tudo aquilo que a rede vai processar alguma coisa e te fornecer dados, né, compartilhando software ou hardware, é um serviço que a rede vai oferecer para a gente, né? Então, são os serviços de rede aí. Alguns tipos de rede, né, não convencional aí, são, nós chamamos das redes peer-to-peer, né, o P2P, mais famosos aí pelo BitTorrent, né, o Piratebuy, lá aqueles sites de compartilhamento. Qual que é a diferença desse tipo de rede? A gente pode olhar aqui pelo desenho. Ela não tem um servidor, tá? Diferentemente das outras redes ali do modelo cliente-servidor que a gente vai ver, essa daqui não tem um servidor central. Todas as máquinas que estão utilizando aquele programa ali ou aquele protocolo, cada uma é um peer, né? É um ponto ali, é um que ela pode tanto enviar quanto receber dados, né? Então não tem um único servidor central. Então essas são as redes aí peer-to-peer. Os dados ficam armazenados de forma descentralizada, né? Não estão num único local. Então são utilizados aí para oferecer, né, serviços de baixo custo e uma escalabilidade enorme. Por quê? Eu posso ter aí centenas, milhares de computadores com a mesma informação estando sendo compartilhadas. As redes aí, as peer-to-peer, né? Então, o que o pessoal mais utiliza é o BitTorrent, né, para poder baixar aí os arquivos, né, os programas, os filmes, né. Quando a gente se fala, o pessoal, né, tem uma ideia equivocada que o peer-to-peer é só pirataria, né. Infelizmente, o que se mais utiliza nas redes peer-to-peer é pirataria realmente, mas elas são bem úteis aí em diversos outros aspectos para troca de informações, né, mas são então, essa forma que ela funciona. Ela não tem o quê? Um servidor central. São todas as máquinas que estão compartilhando aquele protocolo, aquele programa, aquela aplicação, e o dado, ela faz parte desse conjunto aqui. Tá? Então, são as redes peer-to-peer. Diferente, né, então, da peer-to-peer, o modelo cliente-servidor, é o que? Nós somos os clientes, por exemplo. Vou solicitar um serviço de e-mail, vou entrar no meu Hotmail lá. O meu cliente aqui vai fazer uma solicitação através da internet para o meu Hotmail, meu Gmail. Ele vai encontrar o servidor lá na web, né?
vai processar aquela informação e vai me devolver a informação que eu solicitei. Então, esse é o modelo tradicional, onde há um servidor central, né, que vai processar aquelas solicitações e nos devolver a resposta. Então, pode ser um servidor dentro da empresa, onde vai estar armazenado o banco de dados da empresa, né, o sistema gerencial da empresa, que é de forma centralizada. Então, há um equipamento físico ali, um local físico único, né, onde essas informações vão estar sendo armazenadas e processadas, e nós, como clientes, podemos fazer essa solicitação e, né, usar esses serviços aí. Tá? Então, esse é o nosso modelo aí, cliente-servidor. Nós falamos um pouquinho aí das redes sem fio. Então, basicamente aí, nós podemos colocar ali algumas vantagens e desvantagens das redes sem fio. Então, listei aqui algumas. Quais seriam as vantagens? Flexibilidade, né? Porque para a gente montar uma rede sem fio, basta você ter lá um ponto de energia, um cabo de rede ali para o sinal poder, né, passar, por exemplo, do roteador até do modem da operadora até o roteador sem fio, né, um único cabo. Você pode levar esse cabo em vários locais ali e ter uma amplitude muito boa, né, com vários dispositivos conectados de forma rápida. Então, é diferente de uma rede cabeada que você tem que passar toda a estrutura, né, de cabo, um por um, dependendo. Vamos colocar numa sala lá com 10, vou colocar 20 notebooks. Esse rapaz Barbinha? Se fosse numa rede o que cabeada, eu teria que passar 20 cabos. Se for numa rede sem fio, que eu passo um cabo só por roteador e todos os notebooks vão ter acesso àquela nossa rede sem fio. Então, a flexibilidade, né, e facilidade na instalação, tá? Justamente é um dos pontos fortes aí. E ela, né, topologia, ela vai aceitar qualquer uma, né? Porque eu posso, onde o sinal chegar com qualidade, a gente vai poder ter acesso a essa rede sem fio, né? Lembrando que pode ser desde notebooks, televisores, videogames, qualquer dispositivo com placa Wi-Fi vai poder se conectar nessa nossa rede sem fio. Tá. E as desvantagens? Qualidade do serviço. Então, aqui nós temos esse problema que a velocidade, né, aqui, a baixa transferência de dados, tá? Embora os fabricantes, né, colocam lá que a transferência de dados é muito boa, 100 megas, 300 megas, 500 megas, mas dificilmente vai chegar a isso, né? Por quê? Porque nós temos vários problemas aí de interferência eletromagnética, né? Então, qualquer interferência eletromagnética pode afetar essa qualidade e baixar a taxa de transmissão, né? E tem muito erro de transmissão também, porque ela transmite em 360 graus, não transmite diretamente para o equipamento. E esse é outro problema aí, o que ocasiona problemas de segurança, né, quanto à invasão dessas redes e roubo de informação. Tá? Então, a gente fala, né, sempre recomendo, dados confidenciais somente em rede cabeada, tá, para transitar, e nunca em redes Wi-Fi por essa questão de segurança. Então, são aí alguns dos pontos referentes às redes Wi-Fi aí. Nós falamos aí das redes ponto a ponto, que seriam o quê? Quando um computador está conectado diretamente ao outro, né? Eles não precisam necessariamente estar no mesmo local físico, né? Mas é que essa conexão é feita diretamente. Aqui eu tenho um exemplo, né, de dois conectados via
Wi-Fi, por exemplo, né? Pode ser que um está aqui numa casa e você está conectado na casa do vizinho diretamente pela antena Wi-Fi ali. Então, quando não tem mais nenhum outro equipamento intermediando, né, como, mesmo aqui sendo Wi-Fi, mas vamos pensar então numa rede com um cabo passando aqui. Então, a rede onde um equipamento está conectado diretamente ao outro, né? Nós chamamos aí de rede ponto a ponto. E a multiponto? Quando eu tenho vários dispositivos, né, utilizando um dispositivo intermediário aqui para se conectar com o outro, né? Então, aqui eu já tenho mais equipamentos, né? E o que o próprio nome aqui já fala, né? Redes multiponto, quer dizer, são equipamentos. Oi. Vai dormir, vem ficar ligado isso aí? Na hora de começar a faculdade, vai ficar lascado. Se puder, quem estava falando, se puder repetir, que tá. Quem perguntou, pessoal? Ou ficou aberto o microfone sem querer? Acho que o microfone estava aberto do moleque. Então, beleza. Então, vamos continuar aí. Então, né, redes multipontos são vários equipamentos, por exemplo, conectados aí no roteador Wi-Fi e trocando informações com o outro, né? E ponto a ponto é como se eu tivesse somente esses dois aqui interconectados, tá? Tem problema não, João. Dá nada não. Vamos continuar aí. Nós temos a comutação por circuito, aonde o quê? Eu tenho que estabelecer um circuito antes de me comunicar. Então, eu vou verificar se aquele computador que eu quero alcançar realmente está na rede, né? Então, se o computador está lá, eu vou fazer essa conferência. Eu primeiro vou enviar um pacote, né? O computador fulano está ligado? Tá. Então, eu posso mandar informações. E o computador aqui destino vai falar, opa, pode sim, eu estou liberado, né? Então, vai ser a comutação ali, a gente fala por circuito. É como se fosse aqui uma ligação telefônica, né? Quando a gente vai ligar para alguém, a gente não pega o número lá, disca, espera o sinal, né, chamar. A hora que a pessoa atende, aí você vai começar a falar, né? Porque você espera estabelecer um canal de comunicação para poder começar a falar ou transmitir dados. Ou alguém pega o telefone e diz que já começa a falar, né? Então, se alguém quiser fazer isso também, tudo bem, né? Mas só vai falar com ninguém, né? Porque enquanto a outra parte não receber, né? Não atender, não vai ter troca de informações. Então, primeiro, estabelece a comunicação, tá, com a máquina de destino, faz a transferência das informações e fecha, né, essa conexão. Então, seria a nossa comutação por circuitos aí, tá? Os itens aí. E é por pacote. Então, é quando a gente faz o quê? Divide, né, aquela depois que fez a comunicação, vários pacotezinhos de dado, vamos falar assim, quando você transfere um arquivo, ele nunca vai pela sua totalidade. Vamos falar assim, que você está transferindo uma imagem ISO, né, de um jogo, de uma instalação do Windows, a 3 GB, 4 GB. Você não vai transmitir todos, né, os 3 ou 4 GB em um único pacote, tá, de uma única vez. Os protocolos de rede, eles vão criar vários, né, centenas, milhares de pacotinhos pequenos que vão ser o quê? Enviados pela rede, tá, até a máquina de destino. Podem, dependendo da comunicação, ser fora de sequência, né, receber aqui também fora de sequência, e depois ele vai montar de uma forma correta. Mas por pacotes, então, ele vai quebrar aquela nossa informação em diversos pacotes menores para que todo mundo possa
transmitir dados na rede, né? Cada um fala, cada um transmite um pouquinho. Por que isso? Se não fosse dessa forma, eu teria que esperar todo o meu dado aqui sair da minha origem e chegar no destino, e nenhum outro computador da rede poderia fazer transmissão ou troca de dados, enquanto a minha não acabasse. Então, por isso que a de pacotes, né, vai quebrando por vários pacotes, dependendo do tamanho do arquivo, e todo mundo vai mandando essas informações pedacinho a pedacinho, né, para que todos possam receber aí o seu dado de forma correta. Aí. Pessoal, acho que está bem tranquilo, tá? Basicamente é isso aí que a gente até passou a aula passada para quem assistiu, né? Não está muito diferente, só mudei algumas coisas aí. Mas aí fica aberto aí para quem quiser mandar alguma mensagem no chat aí, alguma dúvida, tá? Podem ficar à vontade, né? A gente tem alguns minutinhos ainda. Ou se quiser perguntar diretamente aí, a gente aguarda aí vocês. Fica abertos o microfone aí ou as perguntas por chat aí. Enquanto isso, né, permaneçam aí que eu estou vendo quem entrou para fazer a chamada. Lembra que daqui a pouco vai me dar amnésia, hein, pessoal? A hora que eu jogar o link lá da prova lá é o momento da amnésia. Beleza, pessoal. Vamos bater o martelo, então? Ninguém perguntou nada aí no chat, nem Professor, Oi. eu estudei pelo resumo que eu fiz da última aula do senhor, sem não ser essa também da revisão. Só estudando aquilo lá dá legal para fazer a prova, né? Não entendi. Da prova? É, que eu fiz um resumo da aula passada, do que o Certo. senhor passou nos slides. Ah, Aí eu estudei aquilo, basicamente aquilo. Dá certinho, né, para fazer a prova? dá, não. Esses dois resumos aí vai estar bem tranquilo, tá? Aquele trabalho lá que a gente fez também das questões, né? Usem ele lá também, que vai ajudar bastante vocês, tá? Mas é basicamente isso daí que a gente falou na aula de hoje, tá? Não vai fugir disso, não. Obrigada. Não. Beleza, pessoal. Opa, pode falar.
Esse trabalho está lá no Google Class, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ele está aberto. Se eu não me engano, era a aula 5, tá? Entrei lá, ó. Não, só teve esse daí, tá? Inclusive tá lá o trabalho, né? Coloquei depois as respostas também, tá? Então, usem ele também como referência, né? Que vai dar também para ajudar aí a fazer a prova, tá? Então, beleza, pessoal. Espero aí que tenha ajudado aí, né, vocês, tirar algumas dúvidas aí e, né, você fala o que, mandar o que, Jean? Tá lá na aula 5 lá, pode pegar lá, quem não entregou, fica até o dia da prova, tá, para entregar então. Aí lá tem as instruções para mandar pelo meu e-mail, tá? Então não se preocupem não. Pessoal, obrigado então. Segue aí o link lá da avaliação. Vou colocar também no Classroom lá, né? Lembra, sempre peguem o trabalho. Para quem fez na época, era, né, que foi na sala de aula, a gente fez até em 2, agora vai ser individual, tá? Pode fazer individual aí. Então, qualquer dúvida, consultem o Classroom lá, que está todo o nosso material lá, tá? A partir de agora, esqueci tudo de redes, né? Só vou relembrar quando a gente voltar aí depois do período dessa avaliação aí. Beleza, pessoal? Beleza. Tá joia, pessoal. Boa noite e boa prova para vocês. Boa noite. Valeu.